Olha só essa notícia, mais de 40 senadores pediram para visitar o ex-ministro Anderson Torres na prisão. A solicitação foi assinada por parlamentares de 9 partidos e encaminhada inclusive ao ministro Alexandre de Moraes. Torres está detido há mais de 3 meses em uma sala de Estado-Maior no 4º Batalhão da Polícia Militar lá em Brasília. O senador Rogério Marinho, líder da oposição no Senado, falou sobre esse requerimento de visita. Dá uma olhada. Essa prisão já dura mais de 100 dias. E nós achamos que é necessário que haja um gesto de solidariedade. Nós queremos visitá-lo porque as notícias que nós temos a respeito do seu estado de saúde nos preocupam, né? Não só as notícias sobre o seu estado de saúde, como a forma como a família, né, está encarando essa situação. Anderson tem filhas pequenas, né, tem domicílio sabido e reconhecido, né, por todos. Anderson é um profissional que tem emprego fixo. E nós achamos que há uma necessidade, né, de que os próximos habeas corpus sejam concedidos. Mano, nós estamos falando de uma prisão desde o dia 14 de janeiro. Ontem o deputado Eduardo Bolsonaro disse que se acontecer alguma coisa, a responsabilidade é da justiça. Justamente por conta do tratamento ali, o próprio Anderson Torres foi consultado por alguns psicólogos dizendo que a situação psicológica dele não está boa. Como é que você vê isso? Olha, eu vejo com preocupação, como eu vejo com preocupação a situação carcerária do Brasil como um todo. De fato, muitos presos preventivos, a situação de muitos presos no Brasil, a situação dos direitos humanos em presídios nunca foi às mil maravilhas. A gente sabe que os presídios brasileiros não são referência de atendimento às pessoas... Responde do Anderson, meu amor, porque os presídios, a gente sabe que eles estão em condições desumanas, mas ali são assassinos que cometeram crimes hediondos. Não só, tem muitas pessoas que não foram julgadas. Vamos responder do Anderson, porque afinal de contas... Um terço não foi julgado. Um terço não foi julgado. Afinal de contas, nós temos 40 senadores da República, são entidades ponto central, pedindo Antônia, a liberação desse homem para responder em liberdade. O ponto central é exatamente que a gente precisa que o julgamento avance, a gente precisa que a justiça seja eficiente e que as pessoas não fiquem presas preventivamente e sejam de fato julgadas, que os presos estejam na cadeia porque foram condenados pela justiça e não porque está tendo investigação. E o meu ponto é justamente alertar para o fato de que esse é um fenômeno que se trata de uma questão sistêmica no Brasil, que agora a gente está vendo, como se trata de um ex-ministro, uma pessoa poderosa, toda a repercussão a respeito. Mas isso acontece cotidianamente no Brasil e é uma questão importante que a gente precisa prestar atenção. Eu não iria estar aqui, por exemplo, pedindo que você se dirigisse direto a esse caso. Estamos falando de uma pessoa que até agora ninguém comprovou que cometeu crime nenhum. É disso que a gente está falando. Por isso precisamos que a justiça haja com celeridade e faça o julgamento logo. O devido processo legal precisa andar. A gente não pode ficar parado com prisões preventivas. Eu concordo com a crítica. O meu ponto essa é uma crítica sistêmica à justiça brasileira, porque não é apenas o Anderson que está nessa situação. Mano, você é muito bonzinho, sabia? Eu acho, pelo menos, numa treta, eu adoraria tretar com você, porque você é muito leve, né, Fê? O ponto é o seguinte, vamos mostrar a real aqui, pelo que eu entendi, aí eu quero dar uma provocada na nossa querida Janja. A Antônia está querendo fazer o Anderson Torres de mártir. É isso que ela está tentando fazer? Não tô. Me responde. Exato, tá tentando, Antônia. Sabe o que me preocupa nessa situação? Que é possível, como eu já disse, eu não coloco minha mão no fogo pelo ex-ministro Anderson. É possível que o desenrolar da situação jurídica complique o caso dele. E aí a gente vai ter 40 senadores de oposição associados à defesa de alguém que pode vir a ser condenado por um crime muito grave. E eu acho que o pior erro que a oposição brasileira pode cometer, se a gente deseja que o Brasil tenha um futuro com um projeto de país que não é o projeto do PT, o maior erro que a oposição pode cometer é se abraçar com golpistas. Então, Antônia, eu vejo essa situação como muito você não está querendo fazer o Anderson Torres um mártir. Explica pra gente. Não, é claro que eu não tô. Esse tem um general que nitidamente, vamos então pontuar, tá? Para não ficar sendo prolixo e falando do sistema carcerário que a gente já sabe que não funciona nesse país. Aliás, o que é que funciona nesse país?
Então, mas aí tem que funcionar só para ele? Deixa eu concluir. Então, assim, se temos um cara, um ex-ministro, um cara que foi da polícia, trabalhou na polícia o tempo inteiro e virou ex-ministro da Justiça e que foi recebido no aeroporto como meliante. Como meliante, o que já é humilhante. E que antes era o responsável por gerir a situação dos presídios. Olha a ironia da vida. Mas aí deixa eu te contar. Aí, eu não sei se vocês estão lembrando. Prenderam o cara, mulher doente, que eu não tenho autoridade para dizer o que está acontecendo com a esposa do Anderson, né? Crianças, que também, os que estão presos podem ser que tenham o mesmo problema. A gente está falando o seguinte, foi visto um rascunho. E estamos investigando qual é a participação dele. Esse é o mesmo discurso que os petistas faziam para defender o Lula. A questão é que existe uma perseguição política. Por que o Gonçalves Dias não está preso? Porque o Anderson é o mesmo discurso que os petistas faziam contra a justiça. Por que o Anderson Torres está preso e o Gonçalves Dias não, sendo que você tem um vídeo? Você tem um vídeo de Estado na casa dele. Você tem um vídeo responsabilizando o Gonçalves Dias, ele não está preso e o Anderson Torres está. Precisamos que a justiça funcione para todos. Me diz que a justiça está sendo imparcial? Que a justiça funcione para todos. A justiça está sendo imparcial nesse caso? Eu não estou dizendo isso. Estou criticando a justiça. A gente precisa que o processo ande. Ela está ou não está sendo parcial? Eu não tenho elementos suficientes para dizer isso. Tem um vídeo de um lado mostrando a responsabilidade do Gonçalves Dias. Aí no caso do Anderson Torres você tem um pedaço de papel. Eu acho que um está preso, o outro não está. Isso para mim é parcialidade. Acaba atuando de forma diferente quando se trata de um caso no calor da hora e quando se trata de um caso ele tá preso desde depois. Janeiro, calor, exatamente, a crítica que eu estou fazendo é essa. A justiça brasileira acaba sendo mais punitiva, mais incisiva no calor dos acontecimentos. Isso não deveria acontecer, porque é a lei que deve guiar. Vamos por partes aqui pra gente organizar. O negócio tá ficando bom, né? Tá muito interessante. Nada como uma provocada, né? Eu acho. Aquela cutucada básica. Meu querido Beraldo, você havia me pedido várias vezes a palavra. Sim. Eu só gostaria que você me respondesse uma coisa. O nosso Anderson Torres aqui, que nós estamos comentando agora nessa pauta, ele pode ser considerado um fio desencapado? Aí você chegou no ponto que eu queria abordar. Fio desencapado, nós temos você gosta, né, uma pessoa que está presa e a gente tem inúmeros questionamentos a fazer em relação a essa prisão que dura tanto tempo. E aí, de repente, há relatos dos advogados que ele está deprimido, que ele chora muito, que ele está ali com um problema de manter o equilíbrio emocional. Aí, de repente, nós temos um pedido de 40 senadores para fazer uma visita. Aí eu pergunto a você, faz sentido uma pessoa que está fragilizada, de repente aparecem 40 pessoas para visitar? Não seria mais razoável que se organizasse ali, alguém que fosse mais próximo dele, levasse ali uma carta de apoio, uma palavra de apoio? Por que 40 pessoas vão visitar uma pessoa que está fragilizada? Me parece uma história, assim, meio estranha, até porque eu não acho que ele embarcar numa queda de braço com o Supremo Tribunal Federal, aonde, no momento em que ele está dependendo de uma decisão que o liberte da prisão para que ele cumpra essa preventiva, se for o caso, em casa... Beraldo, desculpa, não tem ninguém pedindo... Olha só, já foi feito tudo que podia ter sido feito. Não, ontem ele não está em queda de braço com o judiciário, não. Ele precisa de uma decisão da justiça, Antônia. Chamando atenção, meu amor. Não, ele primeiro... Querem manter o Anderson preso? Prenda o Gonçalves Dias também. Eu concordo com você, exatamente. Só que primeiro ele depende sim de uma decisão da Justiça. Inclusive, se não me engano, os advogados apresentaram ontem ou apresentarão hoje um novo pedido de habeas corpus. Ele precisa que a Justiça o libere dessa prisão. E agora, eu não acho que é benéfico para a estratégia de defesa 40 deputados, e nem benéfico para ele do ponto de vista de saúde, 40 senadores indo visitar uma... Óbvio que essas 40 pessoas não têm intimidade com ele para vê-lo numa situação ali onde ele está, derrotado. Não pode. Eu discordo de você. Quantas vezes os senadores foram no presídio? Eu queria saber. Eu acho, mas você está falando de um ex-ministro, cara. É totalmente diferente. Eu acho que a pressão dos senadores indo lá e mostrando a situação que ele está, com certeza ajuda, porque você traz um holofote para a situação que hoje a gente não tem. Constrange o preso. Os 40 podem se manifestar, podem usar as redes sociais, podem usar a tribuna.
tribuna para se manifestarem. Agora, 40 pessoas chegando. Imagina você doente, ali acamado, com uma doença grave. Aí chegam 40 pessoas para te visitar. Não é assim. 40 pessoas vão me visitar se for pro meu bem, se for para me tirar da cadeia. Qual é o presidiário no Brasil que tem 40 visitas no dia? Pavanato, só porque você veio assim vestido, você fala o quanto você quiser agora. Bom, eu acho que é exatamente o oposto do que estão falando. O problema é que a gente não tem um holofote por uma situação que é grave. O ministro, ele realmente está passando ali por problemas psicológicos, problemas de saúde. Ele está preso por conta de um papel que encontraram na casa dele, enquanto o ministro Gonçalves Dias, que a gente tem um vídeo confirmando ali que ele prevaricou na hora de fazer a segurança do Palácio do Planalto, está solto livremente, como se nada tivesse acontecido. E a situação de fragilidade hoje do Anderson Torres, ela precisa ser exposta. As pessoas precisam saber o que está acontecendo. Ele poderia muito bem estar respondendo a esse processo em liberdade, respondendo em casa esse processo, mas não, ele está preso em uma condição até mesmo desumana para um ex-ministro que você não tem nada contundente. Se houvesse uma prova contundente de que ele participou... A minuta de um golpe de Estado na casa dele. É um pedaço de papel que você não tem prova de que ele tinha alguma intenção com aquele papel. O mesmo argumento que os petistas usavam para dizer que não tinha prova contra o Lula. Você tem centenas e centenas de provas contra o Lula. Mano. O Lula foi o triplex com o dono da OAS. E tinha um contrato na casa dele. Tinha coisas no sítio. Eu estou dizendo que tinha provas. O que eu estou dizendo é que essa linha de argumentação de que um documento que é achado na casa da pessoa o Lula não foi pode preso, ser considerado o Lula não foi preso por conta de um pedaço de papel. O Lula foi preso por uma série de provas que foram acumuladas. Contra o ministro Anderson Torres hoje, você tem apenas um pedaço de papel. Não é apenas. Que você não tem como dizer que... O ministro Anderson Torres responde por questões que, enfim, a gente precisa aguardar o desdobramento das investigações, mas é um caso grave. É um caso que precisa... E eu concordo com a crítica de que eu acho que a justiça brasileira devia tratar esse caso, todos os casos relacionados ao 8 de janeiro com a máxima prioridade e com velocidade. Você acha que ele deveria não está tratando? Tá cheio de caso grave comandando o país. É para falar de caso grave? Então vamos falar de todos os casos graves.